Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Olha aqui, estamos aqui dentro dessa planta chamada Espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Essa planta, ela tem uma característica muito boa, que ela oxigena, ela pega o oxigênio e joga no ambiente onde ela está. Então é muito bom para a saúde de quem está por perto. Quanto mais oxigênio em nosso corpo, melhor será. E tem pessoas que dizem que essa planta é do mal, essa planta é do diabo. Tem pessoas que dizem, mas eu digo que não. Sabe por quê? Porque a natureza é Deus. Todas as plantas, a Bíblia diz que quem fez foi o Senhor. O Senhor é quem fez todas as plantas. Todas as plantas do Senhor, sendo do Senhor, não é do diabo, irmão. E tudo que Deus fez é bom. A Bíblia diz, tudo o que Deus fez é bom. Glória a Deus. Mas eu quero trazer uma mensagem da parte do Senhor a respeito está escrito lá no profeta Oséias, dizendo lá o seguinte: que quando Israel era menino, eu o chamei do Egito. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando Israel era menino, eu o chamei do Egito. Veja, irmão, isso aconteceu na época quando o povo de Israel estava preso, escravizado lá no Egito. E o Senhor chamou Israel do Egito e levou aquela nação e a colocou dentro da terra prometida. Aí depois de vários anos novamente, Israel estava aprisionado dentro de sua própria terra. Foi a época em que o Senhor Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, foi na época do Herodes governava na Galileia e Pilatos na Judeia. E quando Herodes soube que o menino havia nascido ali na Judeia, Herodes então mandou soldados procurar entre as cidades na cidade de Belém e nos seus contornos. Mandou matar menino de 2 anos para baixo, para ver se matava o futuro rei de Israel. Porque ele queria que sua descendência reinasse sobre aquele país. Ele não aceitava outro rei. E os magos chegaram dizendo que foi o rei de Israel que nasceu, conforme a profecia, que ele escolheu nascer na mais pequena de todas as cidades. E Herodes, com medo, de perder a descendência real, mandou matar as crianças. Mas antes que chegassem os pais da criança, José e Maria, o anjo do Senhor foi lá e avisou que eles fugissem do Egito. E eles fugiram do Egito. E eles fugiram de Israel, aliás, para não ser morto. Eles fugiram de Israel para não ser morto e foram para o Egito. E lá no Egito eles ficaram um tempo até Deus dizimar, até Deus destruir os seus inimigos que queriam a sua morte. E quando aconteceu, e quando isso aconteceu, glória a Deus,
E quando aconteceu isso, louvado seja o nome do Senhor. Aí aconteceu que quando Deus destruiu e acabou com os inimigos do menino, do futuro rei de Israel, quando Deus destruiu, aí lá no Egito o anjo foi novamente e avisou os pais que podia levar o menino de volta para Israel, que já os seus inimigos estavam mortos. Irmão, isso aconteceu sim. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor. Do Egito eu chamei o meu filho. Do Egito eu chamei o meu filho. Do Egito eu chamei o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Do Egito eu chamei o meu filho. E isso se cumpriu. Glória a Deus. O menino regressou do Egito e entrou na terra da promessa, entrou em Israel, porque já não havia mais inimigos para atentar contra a vida do menino. Glória a Deus. Para que se cumprisse a profecia que estava escrito no livro do profeta Oséias. Quando Israel era menino, eu o chamei do Egito. Ele estava lá no Egito, estava guardado lá, que os inimigos estavam querendo destruir o menino, o futuro rei de Israel. Veja, irmão, glória a Deus. Da mesma maneira, Deus só nos livra dos nossos inimigos se a gente deixar, se a gente se submeter ao Senhor, se a gente se tornar como menino, para dar o perfeito louvor ao Senhor. Os apóstolos estavam querendo posições, como tem muitos cristãos e muita gente no nosso meio que quer posições, quer honra. Pensa que é, mas não é. Pensa que vê, mas não vê. Pensa que ouve, mas não ouve. Pensa que sabe, mas não sabe. Nós não sabemos de nada, irmão. Não sabemos de nada. Somos como morto. O morto não sabe de nada. E se nós nos tornarmos como menino, se nós nos tornarmos como menino, se nós nos tornarmos como menino, como o Senhor disse aos apóstolos, se vocês não se converter e não se tornar como meninos que não têm malícia, crianças que não têm malícia, que não pensam mal, que dependem dos seus pais, que são submissas aos seus pais, que não nada podem fazer sem os seus pais. Como crianças, vocês vão me dar o perfeito louvor. E eu vou destruir os seus inimigos. Eu vou lutar contra os seus inimigos. Vou deixar vocês livres dos seus inimigos, para vocês me servir livremente. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.